Primeiro, um prazer, uma alegria poder estar aqui, né, nesse mais um pontinho de luz que cada casa espírita que a gente vê surgir, vê trabalhar, é um ponto de luminosidade que a espiritualidade pode contar. Então a gente se sente empoderado, né, de ser mais um trabalhador que está ajudando a iluminar o planeta. E durante muito tempo se pensou que a humildade era sair de si. E humildade é saber de si, né? Então a gente, sabendo de si, sabendo do poder que cada um de nós tem, a gente pode colaborar com o outro e com a gente. Quero evocar, esse som tá alto. Não, que tá... É só abaixar um pouquinho para deixar... não, porque senão fica muita intensidade, né? Daqui a pouco tá todo mundo... Eu imagino, tranquilo. Não, porque eu falei assim, deve ser uma prática, mas... Abaixo. Porque senão a gente fica cansado, né? Muito estímulo auditivo. Já vai ter uma pessoa aqui que fala a beça, né, gente? Bem, quem sou eu? Eu sou Tereza, eu sou de Niterói, né? Frequento o CPAC, que é uma casa bem no centro de Niterói, também um pontinho de luz. Sou espírita há mais de 30 anos, o que não é vantagem nenhuma, porque já era para estar bom pra caramba e eu ainda estou mais ou menos, né? Então, é só para dizer a vocês que eu já estou militando nessa trajetória de entender, de compreender e de querer me melhorar, e entendendo que a gente, pegando o microfone, contando, né, e tá batendo papo com as pessoas, a gente traz as pessoas também para a consciência de que existe muito mais do que matéria. E essa foi o meu mote, meu maior objetivo quando eu comecei a falar. Eu sou professora, né, durante muito tempo. Hoje eu não sou mais professora praticante, mas isso já está na alma, né? Hoje eu sou terapeuta, mas ser professor faz parte da minha vida. E professor, etimologicamente, aquele que professa o que julga verdadeiro, continuo professando por aí o que julgo verdadeiro. Hoje não mais academicamente, mas extraoficialmente, nas exposições, nas palestras, que são formas da gente estar trocando aquilo que a gente acredita. Vou trazer uma evocação dos textos sagrados de Mateus, capítulo 22, versículo de 34 a 40. Nós sabemos que os textos sagrados, eles são muito importantes e que espírita não tem um evangelho particular, né? A gente usa a Bíblia mesmo, o Novo Testamento, o Velho Testamento para acessar os conhecimentos. O que Kardec organizou junto com os espíritos queridos, amigos que colaboraram com a codificação, foi organizar no Evangelho segundo o Espiritismo explicações de cunho moral das falas de Jesus. Isso não inviabiliza a ida aos textos sagrados para que a gente possa compreender, inclusive com documentos históricos que são, né? Lembrando que foi escrito em hebraico, aramaico e grego arcaico, portanto, línguas mortas, e que foram traduzidas. Por isso a gente tem muitas traduções. E traduções incríveis, e traduções meio, né, vamos lá, complicadas, porque quem traduz implementa um pouco de si, né? Então, às vezes, não foi bem fidedigno, porém, foi uma tentativa e todas as tentativas são válidas, né? Mateus 22 tem uma das leituras que é a que mais me agrada. Quando perguntam ao Mestre Jesus na sua viagem, na sua visita planetária, né, que Jesus é o nosso grande mestre, modelo e guia, se pergunta para Jesus qual é o maior mandamento. Acho que toda e qualquer tarefa em doutrina espírita começa por essa resposta de Jesus, que é preciosa. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus, né? Porque afinal de contas, quem te criou, ame quem te criou. Já começou dizendo isso, né? De todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, né? Nós sabemos muito bem que a Trindade está em tudo, né?
Deus, Espírito, Matéria, corpo, mente, espírito. A gente está mergulhado em trindade. E essa trindade eu acho muito interessante. Mas ele não para por aí. Ele diz, este é o primeiro mandamento. Existe um segundo que a este se lhe assemelha. Isso é lindo. Que é amai ao próximo como a ti mesmo. Então vamos começar por essa análise. Porque o tema que escolhi para falar, visto que me deixaram o tema agosto, né? E eu tenho falado por aí sobre a questão da saúde como uma questão de escolha. Lamentavelmente, nós temos escolhido a doença. Está na hora da gente, que estuda o capítulo 14 da Gênese, né, começar a se apropriar desses saberes para a gente utilizar na nossa vida. Então, a saúde é uma questão de escolha. Se algo está no desvio, foi porque a gente, de alguma forma, mandou mal, né? Escolheu indevidamente. Mas agora a gente está no eixo e está fazendo a escolha. Vamos partir do eixo dessa questão que Mateus traz para a gente da fala de Jesus. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Aí ele fala do sentimento, de toda a tua alma. Aí ele nos lembra que somos seres espirituais. Nós não somos seres materiais que têm um espírito. Nós somos seres espirituais que têm um corpo agora, que é esse. Vocês agora estão vendo uma mulher de 55 anos falando para vocês. Mas eu, em outros momentos históricos, eu posso ter sido João, Josefina, né? Eu posso ser do Lázaro. É lá quem eu fui. Boa coisa, muito provavelmente não, né? Porque a gente vai tendo a nossa vida, e a nossa vida tem um autor muito interessante, e a Joana de Ângeles, que é conhecida, ela diz, nós somos herdeiros de nós mesmos. E isso é muito lindo, porque nós somos herdeiros de nós. Como? De nós ontem. Essa não é a nossa primeira encarnação. Nós vimos de ciclos evolutivos e trajetórias reencarnatórias. Para que a gente pudesse estar aqui hoje com clareza mental, provavelmente a gente chega à conclusão de que essa não é a primeira encarnação. E, voltando a essa questão, coração, sentimento, alma, o ser espiritual que Jesus evoca em nós. O outro, entendimento. Então, ele nos chama para conhecer as coisas. Ele nos chama para trazer a nossa inteligência para a compreensão. Kardec não aceita qualquer coisa, ele prega o quê? A fé raciocinada. E ele diz, é melhor rejeitar 99 verdades, aceitar uma mentira. Então, se você tem dúvida, acolha a dúvida. Compreenda a dúvida. Estude o suficiente para que essa dúvida se dissipe. Porque em algum momento evolutivo, a dúvida vai se dissipar. Quando nós tivermos maior compreensão. Enquanto nos considerarmos seres materiais com um espírito, a gente vai estar no equívoco. Mas quando nos compreendermos como seres espirituais, que no momento utilizamos esse veículo físico que é descartável, que nós não estamos com nenhuma pressa de descartá-lo. Quero fazer 55, 65, 75, 85, por que não 95? E por que não 105? A perspectiva de vida hoje está alargada. Então nós podemos querer. Ah, mas porque você quer? Então você está muito materialista. Não, eu quero viver. Essa vida não foi me dada para que eu pudesse trabalhar nela para a evolução do espírito que sou, em essência. Quanto mais tempo eu tiver na carne, mais oportunidade eu tenho para o trabalho no bem. Então nós não temos pressa nenhuma de desencarnar. Nós sabemos que essa veste carnal está se deteriorando naturalmente, né? Cada dia me aparece mais um cabelinho branco, mais uma ruguinha, mais uma dorzinha aqui, uma coisa acolá. Já não tenho a resistência que tinha antes, mas eu tenho uma sabedoria que eu também não tinha antes.
né? Eu tenho uma compreensão. E essa sabedoria, essa compreensão, esse entendimento que Jesus disse para a gente amar a Deus com isso. Não disse para a gente amar com ingenuidade. Não, disse para amar com coração, com alma e com entendimento. Então eu não quero ser uma crente que sou, eu sou aquela que crê, mas eu quero ser uma crente que usa o raciocínio. Então amar a Deus é condição essencial para eu estar no mundo, porque eu não apareci do nada. Deus apostou em mim, tanto que me criou. E me criou percorrendo a natureza. Planei enquanto princípio inteligente criado por Deus, no reino vegetal, no mineral, no animal, e hoje estou aqui como um ser pensante. Planei. Ah, Teresa, então você foi uma pedra? Não, a pedra em si, você não pode dizer que tem espírito, mas existe uma nutrição espiritual em todo reino mineral, como tem em todo reino vegetal. Então, Deus em forma mineral está no mundo, Deus em forma animal está no mundo, Deus em forma vegetal está no mundo. Então, todos serão dignos do nosso amor. A natureza representando Deus, os vegetais de uma forma geral, os animais, e nós, os seres mais inteligentes e evoluídos da criação, que de vez em quando esquecemos disso. E acabamos deteriorando os outros reinos que passeamos por eles. Tratamos com desrespeito a natureza. Esquecidos que somos, que só nos nutrimos, porque percorremos tudo isso, porque Deus apostou nesta criatura que Ele fez. Então Ele apostou em mim. E se Ele apostou em mim, Ele não me criou débil. Ele me criou, como dizem, simples e ignorante da ciência. Simples, mas não deformado. Simples, mas não doente. Simples, não equivocado. A doença, o equívoco, são escolhas nossas. Jesus não caminhou em linha reta em direção ao Pai? Está lá. E como eu não caminhei em linha reta em direção ao Pai? Porque eu tenho escolha, é o livre-arbítrio. E Jesus colocou isso muito claramente para a gente. O livre-arbítrio está aí, fica a teu critério. Porém, nos afiançou que é um pastor que não perderá nenhuma ovelha. E se todos nós somos ovelhas de Jesus, e Ele disse que não perde nenhuma, estou bonita, porque Ele vai me achar. E Ele vai achar quem está no equívoco também, né? Então a gente não sentencia ninguém. A gente deixa que a consciência de cada um dê a sentença. E não existe nada pior do que a consciência de cada um, que é o nosso maior inimigo. Nosso maior inimigo somos nós, as nossas escolhas indevidas. Então, quando Jesus coloca o segundo mandamento se assemelha ao primeiro, Ele está nos trazendo para amar ao próximo também como uma criação de Deus. E Ele diz, amar ao próximo como a ti mesmo. Então Ele quer que nós nos amemos enquanto criação de Deus. Existe o DNA do Pai em todo filho. E se nós somos filhos de Deus, só podemos entender que o nosso DNA é divino. Isso é lindo. Porque é isso, e Ele coloca no final para fechar. E nisso consiste toda a lei e os profetas. Então, se a gente conseguir entender tudo isso, a gente consegue viver bem. Só que os descaminhos que a gente acaba optando faz com que a gente mergulhe na doença. Então vamos lá. Mas Teresa, se saúde é uma questão de escolha, eu não estou querendo ficar doente. Como é que eu posso me curar? A questão que nós sabemos
que a justiça de Deus, ela não abarca apenas essa existência, né? Quando a gente não consegue compreender porque a gente está sofrendo nessa, a gente tem que acessar as anteriores. Porque como? Eu sou uma pessoa tão boa, não faço por merecer isso que está me acontecendo, porque a gente também faz isso com a gente, né? Ou a gente se desama, ou a gente se superama. E qualquer coisa desequilibrada não é saudável. Deus não quer desamor. Aliás, né? Esse livrinho precioso chamado Momento de Saúde, da dupla de Valdo e Joana, é algo que tem que fazer parte da vida de todos nós. Um dos primeiros capítulos é a decisão de ser feliz. E Joana, como a magistral terapeuta que é, porque hoje nós temos duas linhas de psicologia espírita, uma se assenta em Joana de Ângeles e o outro o Hamed. O Hamed é o autor espiritual deste livro, Renovando Atitudes, que fala pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto. Então são as duas linhas, né? Essa do Hamed e essa da Joana. Alguns falam, mas Joana tem um vocabulário mais rebuscado, mais complexo, né? Sim, Jesus não falou para amar a Deus com entendimento, então a gente tem que começar a melhorar nosso nível vocabular, tem que melhorar o nosso nível intelectual. Ora, estudemos. E para isso precisamos estar indo para as escolas e fazer faculdades e pós-doutorados? Não, gente, a gente pode estudar até sozinho. Basta desejar. E a casa espírita é a grande escola. A gente vai chegar no fim do evangelho, vai fazer o quê? Vai começar no começo. A gente vai chegar no fim do evangelho de novo, a gente vai fazer o quê? Vai voltar no começo. A gente vai pegar o livro dos Espíritos, vai chegar no fim e vai fazer o quê? Vai voltar no começo. Aí o pessoal fala assim, eu já li toda a codificação. Quantas vezes? Uma vez. Então, quer saber? Como assim? A gente chega no final, lê de novo, chega no final, lê de novo, chega no final, lê de novo, e ainda fica para a próxima encarnação. Ué, nós não somos reencarnacionistas, né? Se a gente conseguir estudar a codificação, ir voltar, e a casa espírita ela vai te dar esse respaldo para o entendimento, porque algumas desculpas são assim, mas eu não sou acadêmico, para mim é difícil. Nós temos o pai dos inteligentes, que aliás a casa espírita deve ter, porque pai dos burros não, porque dicionário não é pai dos burros, né? Porque burro não quer nem procurar, nem acessa. Se a gente procura, porque a gente não quer ficar burro, a gente é pai dos inteligentes. Então, dicionário. E hoje, então, gente, a garotada toda tem um celular na mão, né? A gente não fica lá no WhatsApp, a gente não fica na internet? Por que a gente não acessa também a palavra que a gente está precisando, a expressão que a gente está precisando? Então, casa espírita é escola. Casa espírita é hospital. Mas ela também é escola. Então, vamos usar como hospital, vamos usar como escola, vamos fazer curso, vamos fazer grupos, vamos estudar, vamos estar junto. Porque Jesus sugeriu a gente que amasse a Deus com entendimento, e eu quero amar com entendimento para obedecer Jesus. Então, eu preciso estudar. E aí nós temos duas linhas. A linha da Joana, que exige da gente uma certa ida ao dicionário de maior vez, né? Vamos precisar ir mais ao dicionário. E temos o Hamed com um texto mais rápido, mais fluido, né? Um texto mais simples, um texto que para começar está lindo. E ele tem o Renovando Atitudes, porque para que a gente possa fazer mudanças substanciais na nossa saúde, a gente vai ter que mudar a atitude. Quem não muda a atitude não melhora, porque a gente já viu que está ruim, tem alguma coisa para melhorar. Ou então, fique relaxado com o ruim, né? Inclusive, apropriação, né? A minha gastrite está me matando. Primeiro, vamos começar a repensar. A gastrite não é sua, desaproprie-se da gastrite. Porque a gente tem que ver o nível de identificação que a gente está também. Então, vamos lá. Essa gastrite, e aí, esse livro aqui, que é um dos meus livros de cabeceira, chama-se O Valor Terapêutico do Perdão,
Esse autor Francisco Cajazeiras não é um livro psicografado, é um livro que ele escreveu com base na doutrina espírita. É um livro totalmente doutrinário, embora não um livro mediúnico. E é um livro que ele vai falar das bases espirituais da doença. Então, ele faz exatamente essa análise, enquanto médico, que a gente sabe que os nossos irmãos médicos, às vezes, caem no materialismo, mas hoje, cada vez mais, nós temos visto nossos irmãos médicos compreenderem as bases espirituais da doença. Então, não adianta tomar o remédio se você não mudar atitudes, se você não mudar pensamento, se você não mudar palavra. Enquanto você achar que a gastrite é sua e você continuar tendo os mesmos velhos hábitos que continuam te mantendo a gastrite em você, ela ficará ali. Mas quando eu quiser me libertar e substituir o negativismo pela forma positiva, que é a forma que a espiritualidade diz, a dor é uma bênção. Quem não leu isso? A bênção, né? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Todos nós somos eleitos de Deus, então nós sentimos dor. Mas não precisamos ficar na dor. Não precisamos ficar na dor. Quando a dor bate à nossa porta, primeiro nós vamos ler essa dor. Se vem uma doença, se vem um sofrimento, uma tristeza, o que vem? E vem, né? Tanto que o capítulo Bem-aventurados os aflitos é um dos maiores capítulos que nós temos no Evangelho, porque nós somos aflitos. Nós temos muitas aflições. Então, a dor bate à nossa porta. Quando a dor bate à nossa porta, o primeiro que eu tenho que perguntar é assim: o que essa dor está querendo dizer para mim? Se é doença, o que essa dor está dizendo? Porque hoje é assim, medicalização. Toma remédio, aí você fica bom até a próxima crise. Porque se você não muda atitudes, se você não muda hábitos, se não muda formas de pensamento, se não resolve as bases espirituais, porque as bases são espirituais. Porque a Organização Mundial de Saúde, durante muito tempo, classificou saúde como ausência de doença, não é verdade, gente? Saúde era ausência de doença, então a referência era a doença e não a saúde. A Organização Mundial de Saúde, de muitos, já transformou essa conceituação, dizendo que a saúde é um bem-estar físico, mental e social. Físico por quê? Eu preciso dessa veste carnal para transitar no mundo. Eu ainda não sou um ser iluminado que venho do Rio para Paquetá, né, volitando. Eu venho lá na barca e encaro lá os meus 70 minutos, não é assim? Porque é dessa forma que eu tenho uma composição orgânica. E a minha composição orgânica, ela é primitiva, porque o primitivismo ainda habita em nós, embora nós já tenhamos saído do primitivismo. Nós estamos ainda saindo do primitivismo em nós. Então nós temos dois princípios básicos que são orgânicos, fisiológicos, está no ser. Duas respostas: luta e fuga, igual animal. O animal enfrenta o perigo, ou ele luta, ou ele foge. Só que nós somos seres pensantes. E o Francisco Cajazeiras, nesse livro O Valor Terapêutico do Perdão, no primeiro capítulo, que é magistral, eu chego no final do capítulo e volto para o começo, de tão profundo, tão interessante. Ele fala que a Organização Mundial de Saúde fala do bem-estar físico, mental e social, porque eu sou um ser social, eu não sou uma ilha, eu vivo com as pessoas. E eu preciso da aceitação do coletivo, né? Eu preciso que as pessoas me aceitem. Foi muito difícil para mim manter os meus cabelos grisalhos, porque houve um clamor negativo muito grande. Eu trabalhava ainda na academia nessa época, e o meu diretor falou assim: vai ficar assim como uma velha acabada? Aí eu quase me senti uma velha acabada. Eu falei assim: não, eu vou só ficar velha. Que é fato, né? Acabada não, né? Eu vou assumir a minha identidade de mulher madura. A gente é charme, né? Isso, né? Sou mulher madura.
Né? Sou mulher velha acabada. Não, sou uma mulher madura. E que quero os meus cabelos da cor que a natureza pintou prata. Né? E foi muito difícil. Teve dias de eu olhar para mim e falar assim, tá velha acabada, hein? Porque a gente acredita, né? A gente vive no meio social. Então o que as pessoas pensam ainda nos atinge, porque a gente não tem segurança nas pernas da gente. Né? Então, o Francisco Cajazeiras fala a questão da Organização Mundial de Saúde, que manda bem quando diz físico, mental e social. Só que ele fala assim, que tal acrescentar? Físico, mental, social e... Tá faltando o quê, gente? Espiritual. Não somos seres espirituais. Como é que fica de fora o espírito nessa história toda? Não dá para ficar? Não pode ficar fora? Deus não quer a gente infeliz, não, quer a gente feliz. Quer a gente feliz com o nosso corpo, seja ele grisalho, enrugado, seja ele com a perna torta, seja ele com o que for, mas é o corpinho que a gente tem que gostar. Né? E aí acrescenta o físico, lindo, fechou. Físico, mental, social e espiritual. E a gente se gosta. E quando a gente se gosta, tudo funciona diferente. Porque a gente aceita a realidade como ela é, não como a gente gostaria que fosse. Né? A gente começa a aceitar a realidade como ela é. A gente começa a se trabalhar moralmente, intelectualmente, fisicamente, em todos os sentidos, porque esse corpo é um bem precioso. É um bem precioso. É um templo sagrado. Isso que é lindo. O corpo é o templo sagrado onde mora o espírito, onde mora a minha essência verdadeira. Seja enrugado, seja com doença, seja com o que for, mas sou eu na essência mesmo e Deus me ama assim. Eu é que estou com dificuldade de me amar, porque Deus ama. Deus investiu, Ele me criou. Ele criou cada um de nós. Então Ele nos ama com profundidade. O que nós precisamos é voltar ao acesso no Mateus, quando Jesus diz, amar ao próximo como a ti mesmo. Então a gente tem que se amar em grande potência, para que tenhamos amor para oferecer ao outro. Está equivocado quando diz que é para amar o outro mais. Se eu não me amo, como é que eu dou conta de amar mais alguém? Eu só posso amar alguém quando eu estou plena de poder, de alto amor, já disse Jesus. Ele deixou claro. Ele não falou amar ao próximo mais que a ti mesmo. Ele não falou amar ao próximo menos que a ti mesmo. Ele falou amar ao próximo como a ti mesmo. Então a referência é nossa. O teu filho que tu criou é responsabilidade sua, em parte, porque a maior responsabilidade é dele com ele mesmo. A tua plena e autêntica responsabilidade é exclusivamente com você. Isso não vai fazer a gente cair no egoísmo. Porque quem tem certeza de si, eu, para sair de casa, eu olho no espelho, eu passo batom, eu retoquei o batom antes de vir aqui para frente. Madre Teresa de Calcutá botava aquela roupinha e estava linda. E tirava uma e botava outra igualzinha. E estava linda. Porque ela já não precisava mais daquilo. Isso é a Madre Teresa de Calcutá, eu sou só Teresa. Eu preciso ainda olhar se está bonitinho, se está legal, se estou gostando, retocar o batom. Porque eu estou na fase evolutiva própria de mim mesma. Se eu não me aceitar como um ser que está em construção, eu vou ficar zangada comigo querendo que eu seja o que eu não sou. Eu tenho que gostar de mim, detectar os meus equívocos e trabalhar e investir em consertá-los. Aí sim. Porque eu não posso consertar o equívoco do outro. Nem do filho, nem da mãe, nem do pai, nem do vizinho. A gente é bom nisso, de resolver o problema alheio. A gente às vezes é ruim de olhar para dentro. De fazer mergulho no autoconhecimento, na autoconstrução. E aí a gente adoece porque a gente não suporta se amar tão pouco. E Deus já nos ama em condição absurda. Na medida que eu começo a trabalhar o meu auto-amor e parar de me identificar, de ser coitadinho, de morrer de pena de nós mesmos, porque nós temos pena de nós mesmos. Quem nunca acordou dizendo, oh, dó, hoje eu não estou bem.
Né? Hoje eu falei assim, meu cabelo hoje não está de bom humor. Cabelo é só algo que temporariamente está na cabeça. Né? De alguns nem temporariamente, né? Já está se despedindo. E não é a coisa mais importante. Mas se naquele momento é o que está me incomodando, é o que está me incomodando. Eu vou acolher, vou aceitar, não vou me recriminar, vou entender que eu sou um ser ainda, que a vaidade está dando conta. Que eu não tenho respostas apenas instintivas de luta e fuga, eu tenho respostas anexas. Quer ver? Aí o exemplo bacana que tem no livro do Francisco Cajazeiras, que ele coloca assim, teu chefe te chama na sala dele e te chama pelo nome todo. Já viu, né, gente? Quando o chefe ou a mãe ou o pai chama pelo nome todo, eu sou Maria Tereza. Quando a minha mãe falava assim, Maria Teresa, minha mãe era espanhola, né? Aí ela falava, Maria Teresa, eu já nem queria ir. Que já acontecia um turbilhão de coisas em mim, né? Então ele coloca, se o chefe te chama pelo nome todo, vem à minha sala, você já se baqueia. Só que nós não podemos mais ter duas respostas primitivas de luta e fuga. Não posso fugir e nem posso me engalfinhar com o chefe. Olha só, respostas básicas primitivas que seriam instintivas. Eu não posso ter essas respostas. Aí o negócio fica feio pro meu lado. Porque eu começo a acessar outras questões. Aí a adrenalina faz o quê? Sobe, noradrenalina. Tudo aquilo que desequilibra meu sistema imunológico, né? Tudo que desequilibra o meu sistema imunológico. Eu começo a ficar nervosa, a minha corrente sanguínea trabalha, e meus centros de força se desequilibram, e eu começo a ficar tensa, não posso fugir nem posso lutar. Aí eu adoeço. Porque eu fico nervosa, eu fico tensa, eu fico infeliz, eu fico angustiada. Aí eu vou pra cá, e aí ele veio, me deu aquela bronca, né? Me deu aquela zanga lá, que é alguma coisa indevida que fiz eu, e aí eu vou embora para casa, mas eu não posso falar para ele o que eu gostaria de falar, que não é interessante, a não ser que eu queira perder o emprego, e naquele momento eu não estou querendo, não estou nem podendo. Vou para casa. O nosso cérebro, gente, não é inteligente. Ele é só uma caixa cheia de química. Inteligente é o ser que habita nele. Inteligente é o espírito. O cérebro é uma caixa cheia de química, que quando a gente sair, ele ficará e vai evaporar na terra, voltará ao pó. Não é? Mas esse monte de química pode não ser inteligente, mas tem uma captação neuronal absurda. Então, quando eu chego na minha casa e eu deito e fico ruminando a minha confusão com o meu chefe, o meu cérebro não consegue compreender passado e presente. Ele não tem essa clareza mental porque ele não é inteligente. Então ele começa a mandar novamente a química que mandou naquela hora. Aí novamente a adrenalina, noradrenalina e todas as inas que a gente aqui não vai relatar porque precisaríamos de um seminário sobre saúde e doença. Divaldo tem uma palestra, está no YouTube à vontade, podem acessar, chama-se Saúde, Doença, Cura e Autocura. É uma palestra, quer dizer, uma palestra, um seminário, uma coisa imensa lá que o Divaldo fala horas sobre essa questão. Ele, inclusive, é mostrando como o que a gente vê, pensa e age interfere na nossa vida. Tem uma experiência que eu achei muito interessante que foi feita num centro de pesquisa, e é o Divaldo que relata isso, em que houve uma pesquisa com pacientes terminais assistindo filmes de comédia. Então, os filmes de comédia eram passados para esses pacientes já em estado bastante avançado das doenças que eles estavam sendo acometidos, e que eles eram testados antes e depois o nível de imunoglobulina, que é uma enzima que fica na boca, na saliva, e que ela é responsável também, como vários componentes, inclusive o baço. Hoje o baço está ganhando as honras. A gente já sabia isso porque está lá nos estudos espíritas, né? Todos os centros de força, e o esplênico é um dos centros que a parte material é o baço, como também um grande depositório, um grande reservatório, né, das questões de da gente poder se proteger das doenças, né, o sistema imunológico. E essa imunoglobulina, essa enzima, ela é testada
antes, aí passa o filme de comédia e ela é testada depois. E vê um absurdo aumento da imunoglobulina depois das pessoas terem rido. Comédia, né, que as pessoas conseguem rir e que depois de uma boa sessão de gargalhada, é visto que essa enzima, ela cresce, ela aumenta, quer dizer, ela começa a proteger mais o organismo. Então o doente não é para ficar chorando, não. O doente é para ver comédia, para sorrir, para poder imunoglobulina subir e todo o corpo trabalhar para a cura. Ou pelo menos para a manutenção da vida, para que a vida seja útil. Que a vida seja útil, porque quem fica reclamando o tempo todo tem uma vida pouco útil. É para fazer coisas boas. Em vez de reclamar, sorrir, ligar para alguém, viver a vida. A vida é difícil, então aproveita e vive difícil, mas vive o melhor que você puder, a vida difícil que você tem. Né? E ele faz o grupo, ele tem esse grupo de controle, e tem um outro grupo de controle que é muito interessante, que são pessoas jovens, universitários saudáveis, que eles são submetidos a sessões de filmes de violência e sexo. E que é testado também, antes e depois, e eles perceberam que depois de uma sessão de filmes de sexo e violência, a imunoglobulina em pacientes saudáveis diminui. Aí nós, espíritas, que não estamos aqui para condenar o sexo é saudável, e a gente tem um centro de força que vai reger não só a criatividade como a sexualidade. Então o sexo feito com responsabilidade, com amorosidade, ele é abençoado. Quando a gente usa o sexo de uma forma indevida, com irresponsabilidade, aí a gente cria problema. Mas quando você está manifestando a sua amorosidade através da sexualidade, isto é saudável expressão da vida. Então a gente tem que perceber que a gente não está aqui para condenar a sexualidade nem suas manifestações. Quem vai definir é a consciência que é aquele que está praticando. Né? Mas um filme de sexo e violência, é óbvio que vai nos chamar para emoções inferiores. E aí é uma baixa da imunidade corporal em jovens universitários saudáveis. Então foi uma pesquisa bastante interessante para mostrar que a gente tem controle, tanto que várias terapêuticas alternativas são citadas. A terapia do riso, a terapia do abraço, né? A meditação, os grupos de oração, as visitas, o trabalho. Tá mal? Vai fazer a obra do bem. Tá com dificuldade? Vai ser útil. Em vez de ficar em casa reclamando que a vida é difícil, vá procurar algo útil para fazer. Porque vida difícil, gente, é a vida de todos aqui. Levanta a mão quem tem vida fácil. Por gentileza. Tá com vida fácil? Tá com vida fácil? Não tá. Tem tudo que você quer? Fala pra mim. É difícil. Não tem vida fácil nenhuma faixa etária. A vida é difícil. Como a gente concebe, porque a gente quer facilidades materiais. Se a gente começar a entender sobre outra ótica, né? A impermanência, não existe nada que seja para sempre. Característica básica da vida. Tudo flui no universo. Tudo flui. Se tudo flui, a saúde é uma questão temporária e a doença, obviamente, também é. E aí eu vou escolher o quê? A saúde. Se a minha saúde física já está comprometida, eu salvo a minha saúde mental. Eu salvo a minha saúde espiritual. Eu me salvo. Eu não me entrego. Porque se salvar é isso, né? Porque algumas religiões tradicionais dizem que Jesus salva, né? Já tá, todo mundo já está salvo, gente. A gente se condena em a gente mesmo. A gente tem que se salvar da gente. Porque a gente traz a doença. A gente traz a doença de encarnações passadas e de mau uso do veículo corporal nessa encarnação. Se nessa encarnação utilizei mal o meu veículo corporal, vou sofrer. Se eu usei bem e mesmo assim eu sofro, provavelmente eu sou reencarnacionista. E ser reencarnacionista e acreditar em Deus é uma certeza de que está tudo certo. Mas como isso foi me acontecer? Se você analisa, e não foi você que provocou, olha, eu costumo dizer uma coisa assim que eu acho que é bem assim, que eu faço acesso sempre que eu preciso. Quando o universo diz não, não importa se você diz sim. Quando o universo diz sim,
Não importa se você diz não. Tem casos, inclusive, de suicídios, que a pessoa faz tudo para morrer e não morre. Porque o universo, e a gente acredita em Deus, sabe que o universo chama-se Deus, né? Um poder superior diz não, é não. Aquela pessoa fez tudo para se matar e não conseguiu. Porque o universo disse não. Em alguns momentos o universo fala assim, então tá. Deus diz, você tem o livre-arbítrio. Se você abreviar a sua existência, você terá fluido vital para resolver aí depois, mais para frente. Quando que eu faço acesso a essa fala de Mateus do entendimento, quando a gente toma o passe, né? A casa espírita, ela tem a terapêutica do passe. Em que consiste o passe? Né? Na limpeza energética, né? A gente limpa as energias deletérias, energias que a gente conseguiu como? Falando mal do vizinho, tendo ciúme, tendo inveja, fofocas, que a gente fica achando que só... a gente não faz grandes coisas, mas a gente faz as pequenininhas. A gente fala bobagem, a gente pensa bobagem, a gente permite, né? Que coisas... Outro dia uma pessoa estava falando mal da televisão, né? Porque olha só tem pouca vergonha na televisão. A tua televisão tá ligada por quê? Quem autorizou? Eu não autorizo entrar novela na minha casa. Eu digo não para a Rede Globo de televisão. Eu não reclamo da Rede Globo. A Rede Globo não é problema meu. O problema meu é que entra na minha casa. Eu não autorizo a novela. Se eu acho que a novela está sendo nociva, eu desautorizo a novela de entrar na minha casa, que afinal de contas, quem é a dona da casa? Eu desautorizo, eu não vejo. Você viu aquele negócio da novela? Que absurdo. Eu não vi absurdo nenhum. Porque eu estava protegida. Porque eu escolhi dizer não. Agora fica muito cômodo botar, né? Culpa na novela, culpa na Globo, culpa sei lá em quem, no vizinho, culpa... A culpa está sempre do lado de fora, né? Quando na realidade a gente autoriza. É na fofoca, é na maledicência, é na inveja, é no ciúme, é nas nossas pequenas imperfeições, né? Inclusive o Hamed, que é o autor desse livro Renovando Atitudes, que é belíssimo, gente. São indicações assim que eu trago o livro, como é que é mata a cobra? Eu não gosto de matar a cobra, não. Deixa a cobra na natureza, né? Então, quando a gente pensa e traga e mostra, olha, esse aqui é o livro, ó. E o Hamed, que tem uma linguagem bem fácil, ele tem 2 preciosos livros, Os Prazeres da Alma e As Dores da Alma. Então, nas Dores da Alma, ele fala sobre todas essas nossas, né, mazelas, a nossa inveja, o nosso ciúme, tudo que a gente ainda se apropria. E quando a gente se apropria, isso faz mal pra gente. Isso não dá saúde pra gente. Isso dá doença. Então, quando... Tereza, eu tive pesadelo. Eu falei, o que... Isso não acontece muito, né? Eu tive um pesadelo. Tava vendo o quê? Tava passando um filme de terror à noite. Eu falei, você autorizou o filme de terror e na hora de você dormir pra cama? Aí você vai com aquelas impressões. Gente, provavelmente a gente já viveu em algum daqueles filmes de terror. Sei lá o que eu fiz lá no passado. Então, para que eu vou acessar? Porque eu simplesmente... não desligo a televisão, desautorizo o filme para entrar na minha casa. À noite é para a gente procurar ver coisas leves, tranquilas. Sabe o que eu leio antes de dormir, depois de alguma leitura edificante? História em quadrinho. Eu leio Turma da Mônica, Tio Patinhas, né? Porque é algo leve, tranquilo, que não vai me deixar com impressões tensas e pesadas, porque eu levo aquilo para o meu desdobramento corporal, porque meu corpo, velho, está precisando descansar, mas o espírito é uma beleza, uma garota. Aí vai por aí. Se ele vai por aí, eu defino para onde ele vai. Como? Como eu mantive o meu dia. Então tem coisas que a gente acessa, inclusive dormindo. Por isso a oração. As terapêuticas que a Joana sugere, que o Hamed sugere, que todos que se envolvem com psicologia espírita. Sorriso, abraço, trabalho na causa do bem, meditação, oração, grupos. Porque nós não estamos aqui juntos à toa, gente.
A gente errou junto, então hoje botar todo mundo aqui, né, no sábado, 6 horas da tarde, para escutar a Tereza falar, porque nós aprontamos alguma junto. Então a gente agora faz o quê? Resgate na causa do bem. Aí a gente se olha, a gente se trata amorosamente, a gente trata com respeito, a gente faz prece, a gente se conecta com o divino, aí a gente se sente melhor. A gente se sente energizado, cheio de poder, porque ninguém veio no mundo para sofrer, gente. Isso é um equívoco interpretativo. A gente veio para ser feliz. É que a gente tem dificuldade de compreender que essa felicidade não está na matéria. Essa felicidade está nos ganhos morais. Quando eu consigo ligar para alguém para saber se está bem de saúde, quando eu faço uma visita, quando eu penso numa pessoa, quando eu passeio com quem amo, são seus filhos, sua mãe, seu namorado, sua namorada, uma pessoa querida, um amigo. Eu faço coisas prazerosas, eu me torno cada vez uma pessoa melhor, porque eu passo a me identificar com o prazer e rejeito o nocivo. Que aí quando o ruim vier, eu estou tão cheia de plenitude que eu procuro trabalhar melhor para que eu não precise adoecer. Porque a doença é sempre um sinal de alerta sobre o que está indo mal na tua vida. A doença sempre é um sinal de alerta. E que a gente consiga acessar e compreender esse sinal de alerta. E conversa com um amigo. Não precisa colocar no Facebook, não. Né? Porque no Facebook tem um monte de amigos que são amigos virtuais. Fala com aquele amigo que pode te segurar, pode te abraçar. Né? Pode olhar para você e dizer assim, eu entendo, porque eu também sofro disso. Eu também tenho essa invejinha, eu também tenho esse ciúminho, mas eu estou trabalhando nisso para que eu possa me construir um ser humano melhor. Este outro livro, Jesus no Lar, esse é o livro que eu uso para o meu culto do Evangelho. Eu tenho uma combinação com a espiritualidade, né? Porque é o seguinte, a gente faz a combinação com a espiritualidade que a gente quiser, né? Nós somos espíritas, a gente sabe que o trânsito é direto, né? A gente não precisa de intermediário, trânsito direto. A gente sugere que as pessoas façam o culto do Evangelho no lar, para que a casa seja um ponto de luz e que você possa todos os dias, toda uma vez por semana, contar com aqueles irmãos que vêm à sua casa, não só para te ajudar, mas também como beber a fonte que vai emanar, né, leite e mel. Porque se eu faço um ponto de luz na minha casa, vai ter luz. Porque não tem treva. Não existe treva, né, que não se renda à luminosidade. Tá ruim o negócio na tua casa? Culto o Evangelho no lar. Pronto, foco de luz, vai dissipar a treva. Faço toda semana, terça-feira, 10 horas da noite. Então é minha combinação. E eu tenho uma combinação paralela com a espiritualidade, que todos os dias, meio-dia e 6 horas da tarde, meu celular toca, para eu lembrar que eu sou um ser espiritual. Então, se eu estou em casa, paro, pego um livro de páginas, sento. Se a panela estiver no fogo, desligo. Sento, 5 minutinhos, faço uma conexão. Se eu estou na rua, eu mando uma vibração salutar para a minha casa e para todos os meus afetos. Então, eu estou em conexão. Meio-dia, 6 horas, terça, com o relógio tocando. Porque não vem com esse negócio, não fiz o culto não porque eu esqueci. Hoje, gente... O pessoal anda com o celular o tempo inteiro para ver o WhatsApp, que toque para benefício do culto do lar. Esse é um dos livros que eu uso. Eu chego no final e eu posso no começo. Né? São histórias lindas de Jesus no culto do lar, na casa de Pedro. Exatamente. Então, é um livrinho assim que a gente tem. Eu chego no final e leio de novo. E tem aqui uma das que mais tocou o meu coração. Chama-se A Visita da Verdade. Né? Foi uma que eu li de novo, fiquei assim muito refletindo. Né? Depois vocês vão ler, eu vou contar do meu jeito, depois vocês vão ler. Havia um homem numa caverna escura e fétida. E esse homem reclamava. Ai, pobre de mim. Uma caverna escura e fétida, e eu aqui, pobre coitado. Deus não deixa a gente sem socorro, né? Aí mandou a fé,
A fé chegou, deu aquele pisão forte e disse assim, confia. Porque a fé faz isso, né? A fé faz o que com a gente? Manda confiar. Aí, ele levanta um bocadinho, mas rapidamente ele esmorece. Mas Deus não deixa a gente sem amigo, né? Aí ele manda a esperança. E diz, aguarda, olha o tempo. Ele vai dar uma forcinha, mas depois se entrega. Está tão acostumado, né? A ficar chorando, sofrendo no vale de lágrimas. E ele vai e esmorece novamente. Mas Deus não esquece da gente. Aí manda a caridade. A caridade faz o quê? Acolhe, aconchega, né? Ele tem um gásinho, mas fica molengo de novo. Aí Deus tem paciência, mas de vez em quando tem que dar uns sustos na gente. Manda a verdade. Gente, a verdade entra na caverna com aquela luz fulgurante, ilumina tudo. Ele olha para ele se vê todo em chagas purulentas e dele emanava o cheiro que ele sentia. E sabe o que ele faz? Corre e se esconde em outra caverna. A gente faz mais ou menos assim. Reclama, reclama, reclama. Agora, quando é pra gente assumir o controle, ser o protagonista, parar de ser coadjuvante, a gente se esconde na caverna e fica pobre de mim. Gente, o assunto não acabou, não. 7 horas, então o tempo acabou. E que eu tenha conseguido, não esclarecer, mas catucar, né? Bibliografia à vontade, quem quiser dar uma olhadinha em algum livro, pode ficar à vontade, mas alicercem-se, né? No coração, na alma e no entendimento. E primeiro amando-se, para que a gente, num alto amor, possa amar o mundo inteiro. Que Jesus esteja sempre em nossos corações. Muita gratidão pela confiança, pelo convite, pelo carinho com que eu fui recebida aqui nessa maravilhosa ilha.